E aí, beleza? E hoje vamos testar o A7 Ultra da M-Choose, cara. O xodó de muita gente, o favorito também, né, cara? E diga-se de passagem, vale muito a pena. Ele é um mouse ultra leve aí que tá brigando cara a cara aí com o Super Light da Logitech, custando 3 vezes menos, cara. É um mouse que entrega muita coisa pelo teu preço. Eu realmente compreendi por que as pessoas estão indo muito atrás desse mouse, cara. Ele é um mouse que tem um sensor PixArt 3950, um dos mais tops do mercado, né? Esse mouse aqui me surpreendeu bastante. E vamos lá, né, cara, partindo pra caixa dele, que tem uma ótima apresentação. É um pouco minimalista, né, mas ela tem aquele efeito baúzinho dela, né, que você só solta ela aqui, com um pouco de dificuldade ela cai. Nesse saco aqui vem o mouse, aqui vem os manuais em chinês, mas é bem simples, tem uma questão visual aqui, você pode estar ligando o dongle, tá? Vem também a caixa de acessórios dele, aqui vem o seu cabo USB tipo C, tá? Interessante que ele é banhado a ouro, trançadinho, cara, é um cabo bem resistente, é um cabo bem grande, tá? Então isso daqui vai ser muito bom. E ele tem um receptorzinho pra você colocar o teu dongle aqui, pra normalmente pra deixar perto da mesa e tudo mais, né? Às vezes seu gabinete é muito longe. Então ele vem com esses dois acessórios apenas, tá? Como extra, você pode ir lá na parte de comprar os grip tapes do Gengar, tá? Isso que eu achei bem interessante, eu comprei, eu acho que tá em torno de uns 20, 30 reais. Só que sinceramente, depois que eu fui ver a cor do meu mouse, eu tô bem na dúvida se eu vou colocar esse grip tape. Mas eu vou mostrar pra vocês se eles são bem resistentes ou não, né? Bom, como vocês podem tá vendo, a qualidade deles não são tão ruins, tá? Se eu não me engano, aqui teve uma pequena falha nessa parte. Me parece um grip tape interessante de utilizar, tá? Mas eu quero ver se ele não vai desgastar na velocidade da luz, né? Provavelmente no vídeo próximo eu trago pra vocês o que eu tô achando disso daqui. Por causa da cor, eu acho que ficaria muito bom num preto. Só que como eu comprei o azul, eu não sei se vai combinar tanto. Eu não sei se vai ficar tão interessante. Então isso daqui eu vou pensar bastante antes de colocar. Mas eu achei bem interessante, eu gosto bastante do personagem do Gengar. É uns grip tape, pelo menos te dá uma vida útil do mouse muito maior ainda, né? Eu comprei na sua cor azul, tá? Tem outras cores ali que ele tem disponível, como o rosa, o branco e o preto. São cores bem interessantes. Ele tem cores bem interessantes aqui que vocês podem estar pegando, tá? Como o vermelho, o azul que eu peguei, a versão branca e a gente tem a versão preta também dele. Só que a preta, ela não tem na versão A7 Ultra, tá? Então só esse pequeno detalhe que tem diferença sim, tá? Só se atentem a pegar, que até o sensor dele é diferente aqui, mas tem disponível nessas cores aqui. Falando agora sobre o design e ergonomia dele, ele tem um formato simétrico, né? Então esse formatinho aqui que ele não tem diferença nenhum dos lados, e ele é totalmente reto, né? Eu gosto bastante desses mouses cleans assim, traz um visual bem mais atraente pro mouse. O que ele é ideal pra pegada é pra claw e fingertip. Por mais que ele não seja recomendado pra palm, cara, eu tive um resultado muito, mas muito bom mesmo usando a pegada palm aqui, tá? Então, se você tem esse tipo de pegada no mouse, esse mouse também não vai te impedir de poder utilizar ele, beleza? Ele tem uma pegada muito confortável, cara. Puta merda, eu jogo assim às vezes 2, 3, 4 horas, eu nem sinto. Usei ele tanto pra trabalhar também, excelente. Você mexe com planilhas e afins, cara. Ele é um mouse que vai te entregar bastante desempenho, bastante precisão em muitos dos casos. Ele tem uns botãozinhos lateral aqui, cara, que são bem gostosos. No começo eu estranhei porque eu tinha testado o VT9 Pro, e o do VT9 Pro, ele é um pouco mais duro, daria pra se dizer, né? E os botões laterais dele são bem confortáveis, tá? Mesmo se você joga por muito tempo. Eu achei bem gostoso, ainda mais pra jogar, tá? Cara, pro FPS do dia a dia é muito bom essa questão dos botões laterais. O scroll dele, eu estranhei no começo, mas acabei acostumando rapidamente, mas ele é um pouco mais leve, tá? Então se você tem um dedo um pouco duro, assim, que às vezes fica escorregando e quer sentir mais, o VT9 Pro, ele tem um scroll bem melhor, tá? Acho que é um dos mais táticos que eu já utilizei. Você realmente sente quando você tá utilizando o scroll aqui. Esse aqui, não, ele é um pouco mais suave. Nada que impeça de jogar, não é um grande ponto negativo. Ele é um pouco mais leve, tá? Então se você tem um dedo muito gordaço e duro, assim, tu pode acabar dando um misclick ali. Ele tem uma estrutura bem reforçada que você pode utilizar por muito tempo, tá? Ele é um mouse bem leve, ele tem 56 gramas, você vê que pelo preço ele é bem resistente, tá? Falando sobre o sensor dele, que é uma das coisas que me fizeram comprar esse mouse, é o sensor PixArt 3950 Ultra, né? Então ele é um sensorzinho de elite aí no mercado, um dos melhores que a gente tem, e me chamou bastante atenção, né? Nunca tinha utilizado um sensor desse tipo. Falei, cara, vamos fazer o teste, vamos ver o que a gente tem de resultado, e foi excelente, cara. Pra mim é um dos melhores mouses que eu utilizei de longe. Ele tem 42.000 dpi, pros entusiastas ultra hards, né? Então a gente tem isso daí, tem 750 de IPS, ele tem um chipset A7 ali que eles chamam,
chamam, né? Eu achei bem interessante, pelo menos ele é econômico e ajuda muito na questão da bateria. Ele tem os seus 3 modos de conexão aqui, tá? Então a gente tem via USB tipo C, a gente tem via ao dongle 2.4 GHz, né? Então 2.4 GHz aqui pra você utilizar. O dongle dele vem aqui dentro. O dongle dele é bem simples, tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem um realce da M-Choose ali, mas é bem simples e ele funciona muito bem, tá? Ele também possui uma bateria de 500 mAh, tá? Então é uma bateria que pra mim durou muito. Eu tô utilizando ele desde que ele chegou e não precisei carregar em nenhum momento. Ele sinaliza, tá? Nesse LEDzinho aqui, quando vai precisar botar ele pra carregar. Ele dá um grito em vermelho aqui, né? Por enquanto ainda não carreguei. Tô gostando bastante. Gostando bastante dessa durabilidade dele. Tá mais de uma semana aí tranquilamente, tá? Pessoal, uma coisa bem importante que vale a pena ressaltar, que eu vi em pouquíssimos reviews sobre esse mouse. Ele sim possui 8000 de polling rate, só que a sua versão A7 Ultra não precisa de dongle, tá? Isso é uma coisa que eu vejo bastante até nos comentários do AliExpress. Você não precisa de dongle para utilizar ele a 8000 Hz, tá? Eu vou ensinar vocês ali no software que é só ativar isso na versão A7 Ultra. Se vocês comprarem a versão A7 e A7 Pro, vocês precisam de um dongle que, se eu não me engano, ali é mais de R$100, tá? Se atentem a isso quando vocês forem comprar, se caso vocês estão buscando os 8000 Hz no mouse, tá? Tomem essa pequena ressalva aí na hora de comprar. Utilizar os 8000 nesse mouse é só literalmente conectar o dongle, ativar dentro do software como eu vou mostrar e GG, já tá tudo certinho e rodando. E dentro do software dele, cara, é um dos softwares que eu mais gostei de utilizar de mouse. Tem a sua versão dentro do site, só que eu achei ela muito bugada e lenta, tá? Então eu não gostei da versão do site que eles fazem aí, porque tá em beta. Eu preferi baixar o software aqui mesmo, porque eu tenho certeza das configurações que tá sendo aplicada no mouse, beleza? Então aqui é bem simples, cara. No momento que você conectar, eu tô aqui no dongle dele, tá? Então como vocês podem ver, não tem nada conectado. Aqui vocês podem escolher a cor, tá? Vocês podem ir passando aqui e escolher a cor dele. Não precisa clicar, tá? É só literalmente ir passando que você seta ali. Dando um clique aqui, a gente tem o mapping, né? Vocês podem escolher outros botões, setar do jeito que vocês quiserem. Podem criar perfis aqui e tudo mais. Então isso é bem interessante aí pra quem gosta de brincar com essa parte. Parte de DPI, cara. Como ele tem a opção aqui, 42.000 é pros malucos entusiastas, né? E aqui a gente tem o padrão. É literalmente, você pode ir setando, ele já vai mudando na hora pra vocês. E aqui vocês podem aumentando até onde vocês preferirem, né? Vocês podem criar perfis aqui, né? Então normalmente eu deixo o meu em 2200 e ele já seta pra mim. E ele vai ficar nesse DPI aqui, tá? Não precisa apertar pra salvar nada, ele aplica na hora. Então isso aqui é bem interessante. A gente tem outros dados aqui, como bateria, que tá ativado no 2.4, tá? Aqui é uma das partes mais importantes, tá? A gente tem a parte de hibernar, né? Então vocês podem colocar ele aqui até 100 minutos ali, se eu não me engano. Dá pra deixar um tempo ali, que daí ele desliga e economia a bateria, tá? Isso aqui é bem interessante. A parte mais importante pra quem busca, tá? O polling rate que a gente tem, né? Pode ver que eu tô utilizando 4000. 8000 eu acredito que vai consumir muito mais bateria, tá? Eu fiz esse pequeno teste, ele consumiu uma quantidade relevante, só que eu não senti uma grande diferença do 4000 pro 8000, tá? Falei, cara, como eu não senti essa diferença, eu decidi voltar pro 4000 e ir testando ele nos 4000. A gente tem o Hid Bolting Time, tá? Basicamente, isso daqui é pra você ter um clique muito mais preciso, tá? Ele até fala que você não deve setar tão baixo, porque você provavelmente vai dar um duplo clique, então é só se você tem extrema precisão com o mouse. Eu acredito que isso aqui pode ser útil numa configuração para FPS tático como o Valorant, tá? Mas eu utilizei conforme ele veio. O LOD Silent Rate é o peso que você coloca sobre o clique, tá? Então quando você dá um clique, é quantos milímetros até ele considerar um clique, tá? Então ali ele tem uma configuração tanto para baixo como para cima. A gente tem o Esports Mode, eu tenho utilizado ele desde que ele chegou com essa opção. Ele tende a gastar mais bateria, só que até agora eu não vi esse consumo gritante. E o que basicamente você está fazendo pro mouse? Você está falando para ele usar o máximo que ele tem de resposta do sensor, do processador interno dele lá. É bem interessante para jogo competitivo, tá? Então isso aqui eu gostei bastante de utilizar. Os testes assim é pequena coisas, mas como tem essa opção e não consome tanta bateria, eu acho que é bem interessante você estar ativando. O Game Safe, ele é praticamente o modo economia do mouse, tá? Que é o máximo de autonomia de bateria. Seta Game Safe Mode ali, coloca em 1000 Hz ali, em 1000 de polling rate. GG Easy, tu vai durar esse mouse aí por muito e muito tempo, tá bom? Esse Wave Conforme, ele é um pouco confuso, tá? Mas basicamente, ele é pra corrigir você dar uma passada com o mouse assim e ou às vezes dar um pequeno deslize errado, entendeu? Pequenos deslizes assim, né? Se você tem uma sense muito alta, tu pode acabar dando uma erradinha. Ele tende a corrigir isso, né? Só que, cara, eu não gostei. Eu utilizei por uma partida ali e já desativei. Não gostei dessa opção aqui, sabe? Então, se você é um player muito hardcore assim, então acho que não vai gostar disso aqui não. O Line Correction, em alguns mouses mais avançados tem esse tipo de coisa. Isso daqui é pra galera da produtividade. Então, basicamente, quando você pega seu mouse assim, você quer andar em linha reta, ó, pode ver que eu não sou tão preciso, entendeu? Mas se você quer andar em linha reta, ele tende a corrigir isso daqui, tá? Isso pra jogos não é interessante, pra produtividade, sim. O Motion Sync, cara, eu gostei bastante de utilizar. Eu fiquei bem confuso na descrição dele ali, porque eu falei, cara, não é
possível que ele vá fazer uma diferença grande, né? O que ele faz? Ele basicamente se comunica junto com o mouse e o monitor. Se você tem 144 Hz no teu monitor, eu utilizo um 2.5K 180 Hz, então eu senti uma pequena diferença no desempenho do mouse e eu gostei bastante. Então essa opção aqui, Motion Sync, eu tenho usado ativado desde então. Então isso aqui é bem recomendado se você quer um desempenho a mais, um plus ali, se você tem acima de 144, tá? Tu vai sentir uma diferença legal ali. E não menos importante, a gente tem a parte de firmware e o do receptor também dele. Sempre interessante, baixou, atualiza o mouse, ele vai puxar para a última versão do mouse e ficar filé do boi. E guys, falando sobre a questão dos pontos positivos dele, que são muitos, tá? Primeiro de tudo, ele tem um sensor PixArt 3950, um dos melhores do mercado. Então se você busca um mouse high-end, custo-benefício, eu acho que de longe o M-Choose vai te entregar muito mais do que ele cobra, tá? Então ele é um mouse perfeitinho nessa questão. Polling rate real de 8000, então isso aqui é bem interessante se você busca esse tipo de coisa, se você é aquele jogador que sempre quer um mouse com o máximo de desempenho possível, esse mouse aqui vai ser bem interessante. E ele já vem com um receptorzinho dele, tá? Então isso aqui eu achei bem interessante. Ele tem 56 gramas, tá? É muito leve, cara, pro mouse. Realmente ele bate de frente com os Logitech Superlight, que normalmente andam nessa questão de peso. Se eu não me engano, eles são um pouco mais leves, mas é levemente, que você nem vai sentir a diferença. A questão do peso, pra mim, é um ponto gigantesco de positivo. Ele tem os botões Oron Light, que dizem ser de boa durabilidade, tá? Então provavelmente esse mouse na tua mão vai durar uma vida aí, até você decidir trocar. Ele tem um software muito bom, cara. Como vocês viram ali, ele é completaço, não tem pra bater. Ele tem uma autonomia muito ótima de bateria, tá? Então esse mouse aqui você não vai precisar se preocupar com a bateria dele. Ele tem os 3 modos de conexão, isso aqui já é padrão. Os pontos negativos, cara, são poucos, tá? São bem poucos. Mas eu vou citar que a parte do scroll, pra mim é um ponto negativo. Poderia ser um pouco mais tátil, tá? Não precisa ser muito, precisa ser um VT9 Pro da vida. Pelo menos um pouco mais pra você sentir tanto, sabe? Tanta leveza. Mas, igual eu falei, não é algo que vai te prejudicar nos FPS, mas é um ponto que eu senti que falei, cara, isso aqui poderia ser melhor. Os skates deles são bons, mas não são premiums, tá? Eu acho que teria um agradinho a mais eles colocarem esse tipo de coisa, mas eu entendo que o preço às vezes anda junto, né? Então eles tendem a economizar em alguma coisa nessa parte. Mas, igual eu falei, skates que vão te incomodar, mas poderiam ser melhores, tá? O detalhe mega importante que eu falei pra vocês, que na versão A7 e A7 Pro, ele tem que comprar o receptor 8K separado, tá? Então isso aqui é bem interessante vocês darem essa olhada, caso vocês querem os 8000 de polling rate, beleza? Apenas o A7 Ultra vai ter essa opção aqui. O M-Choose, ele entrega muito mais do que ele custa. Sensor de ponta, o peso perfeito, software completo e construção bem sólida, tá? É sem dúvidas um dos melhores custos-benefícios do mercado gamer atual. Eu acho que é bem difícil bater ele hoje em questão desse preço que ele tá hoje, tá? Você encontra até que bem barato, ainda mais em algumas promoções do AliExpress ali que você consegue pegar por 280. Foi o preço que eu paguei nele e realmente, cara, ele é uma ótima opção aí se você busca um mouse de desempenho, grindar nas ranqueadas da vida aí dos jogos, tá? Então esse é um mouse aqui que tô bem entusiasmado de ter comprado. Eu quero trazer uma comparação, cara, com o nosso guerreirinho, né, cara, o VT9 Pro, um outro aí muito vendido pelo AliExpress. Também é um mouse que eu gostei bastante, igual eu falei, ele tem a questão do scroll aqui que pra mim eu considero melhor, mas são dois aí guerreirinhos aí que eu quero trazer aí pro canal pra ver qual que dos dois sai no meu teste de guerra, né, na questão de FPS e qual que eu tenho um bom desempenho ali. E se você busca um mouse completaço aí do mercado gamer, né, esse aqui vai te surpreender bastante, tá? Se você conseguir pegar uma promoção muito boa, até o link que eu deixei na descrição ali, ele tá por volta dos seus 280, 290 reais, você consegue ainda com os cupons ali, pegar ele por essa faixa de preço. Então é um mouse que eu recomendo muito e um dos melhores custos-benefício aí pela sua faixa do que ele entrega hoje no mercado gamer, tá?